bom dia. Bom, uma satisfação estar aqui participando do 26º Seminário Digital de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, promovido pela Adintran, Associação de Dirigentes Municipais de Transporte e Trânsito. Agradeço inicialmente o convite feito pelo André Mazzaropi. É um prazer estar aqui discutindo sobre as questões da municipalização e da educação para o trânsito nesse fórum aí de dirigentes municipais. O tema, então, que a gente vai tratar hoje é a questão da municipalização. Eu remonto às origens dessa questão, à Constituição Federal de 1988, né, que teve um caráter nitidamente municipalista, trazendo competências aos municípios em todas as políticas públicas. Na questão do trânsito, isso foi tratado no Código de Trânsito, o CTB, em 1997. Então, lá foram estabelecidos os dispositivos. Eu destaco aqui, por exemplo, o artigo 24, né, que traz as competências dos órgãos executivos de trânsito dos municípios e remete também à obrigação de que todo município se integre ao Sistema Nacional de Trânsito. O parágrafo 2º, né, que traz essa obrigatoriedade, e o artigo 25 fala também da possibilidade de celebração de convênios entre esses órgãos municipais e os órgãos estaduais. Bom, ante essa realidade, hoje nós temos um total de 1.702 municípios integrados ao SNT. Isso representa 30% do total de municípios brasileiros, mas corresponde a um percentual de 80% da frota registrada. Então, é um percentual expressivo, porém, tem muitos, a grande maioria dos municípios ainda não compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Os principais motivos que esses municípios alegam pela não integração ao sistema é a questão basicamente orçamentária, porque envolve custos, né, montar uma estrutura administrativa que contemple uns elementos mínimos para a execução, a realização das atividades e das competências desse órgão municipal. E tem também um fator que é muito comum entre os municípios, que é a questão política. Geralmente, muitos prefeitos, muitos gestores não veem com bons olhos a questão da fiscalização. Na verdade, a sociedade não vê com muito bons olhos aquele gestor que fiscaliza, que multa, que aplica penalidades. Então, às vezes, em alguns municípios, esse fator tem um peso muito grande na decisão de integrar-se ou não ao Sistema Nacional de Trânsito. Ante essas dificuldades, a gente tem promovido, né, o governo federal e, sobretudo, eu destaco aqui o PL 3267 de 2019, que foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. E esse texto, que foi agora recentemente aprovado pelo Congresso e aguarda a sanção do presidente da República, provavelmente já nessa data de hoje, a sanção já tenha sido realizada. Então, a gente está nessa expectativa e o texto traz aqui 2 dispositivos que refletem muito essa questão da municipalização do trânsito. Primeiro, é uma alteração no parágrafo 2º do artigo 24, em que permite, né, possibilita que o município se integre ao Sistema Nacional de Trânsito por meio diretamente da prefeitura. Então, às vezes, não precisa constituir um órgão específico de trânsito, mas a prefeitura, por exemplo, uma secretaria municipal, pode absorver e assumir algumas dessas atribuições. E o parágrafo 2º do artigo 25 possibilita que sejam firmados convênios ou consórcios, né, com outros órgãos municipais e até mesmo com os DETRANs, com os órgãos estaduais, diretamente por meio da prefeitura. Então, isso aí, a intenção é até de solucionar um imbróglio jurídico que tinha nessa questão. Ora, o CTB exigia que o município se integrasse ao sistema. O município não se integra, e permitia que firmasse convênio por meio do órgão executivo de trânsito do município. Se o município não está integrado e não tem, então, a possibilidade de firmar um convênio com o DETRAN do Estado, a quem caberia, então, fiscalizar e assumir a política de trânsito naquela localidade? Então, esses dispositivos, eles permitem que o prefeito possa firmar um convênio com o DETRAN do Estado, com a Polícia Militar do Estado, ou mesmo com um órgão executivo de trânsito de um município vizinho, e aí possam assumir essas atribuições relativas ao trânsito.
Nessa mesma linha, o CONTRAN já discute a alteração da Resolução 560 de 2005, a que estabelece os requisitos e os critérios para a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Nessa resolução, prevê que para se integrar, o município tem que compor uma estrutura organizacional mínima, que contemple a questão de engenharia de tráfego, a fiscalização do trânsito, educação para o trânsito, coleta e análise de dados estatísticos e ainda tenha uma junta de análise de recursos de infrações, as JARIs. Bom, como eu falei anteriormente, essa estrutura requer custos, né? A disponibilidade orçamentária por parte do município. E às vezes muitos municípios têm o orçamento é tão pequeno e o município tem outras prioridades como saúde, educação, e aí acaba que a questão do trânsito fica em segundo plano. Então a proposta de alteração dessa resolução é a possibilidade de convênios e também de consórcios, né, firmados, como eu falei, entre municípios vizinhos ou entre os municípios e o Estado. E outra possibilidade que está se pretendendo com essa alteração é que o consórcio ou o convênio, ou seja, essa parceria, ela possa ser fatiada, ou seja, em alguns daqueles 5 requisitos pode ser feito isoladamente. Então, por exemplo, eu tenho um município A, ele não tem condição de assumir todos aqueles 5 elementos para compor um órgão executivo de trânsito. E aí ele pega, por exemplo, a JARI, ele reúne com outros 3, 4, 5 municípios ou até mesmo com o Estado, firma um convênio, um consórcio somente relativo a essa atividade. E as outras demais ele pode, então, às vezes consegue assumir. Isso vale para todos os outros pontos, com relação à engenharia, à fiscalização. Então, é uma flexibilização, né, que a gente entende que vai trazer mais condições de que mais municípios se integrem ao Sistema Nacional de Trânsito. E esse é o objetivo, né? A gente municipalizar o trânsito no país, então seguir as diretrizes, os princípios que foram trazidos pelo Constituinte em 1988, que foi acatado e acolhido pelo legislador que elaborou o Código de Trânsito em 1997 e que a gente vem ao longo desses 23 anos de Código de Trânsito tentando ampliar cada vez mais o número de municípios integrados ao sistema. Bom, outro ponto também que foi solicitado que a gente abordasse aqui nessa apresentação de hoje é a questão da educação para o trânsito, né? Esse tema é extremamente importante, é de fundamental importância para a sociedade. Eu ouso dizer que é o pilar mais importante de uma sociedade civilizada, de uma sociedade moderna que busca a universalização do respeito ao cidadão, à cidadania e os valores morais. Esse tema é amparado pelo CTB, né, no seu artigo 76, que trata da educação para o trânsito que seja ministrada nas escolas, né, no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio. O MEC decidiu a esse respeito que essa questão do trânsito seria tratado de um modo transversal, como uma disciplina, não como uma disciplina específica, mas sim transversalmente em todas as disciplinas. Ou seja, o que significa isso? Abordar valores e conceitos de educação para o trânsito nas aulas de matemática, de português, de física, né, e todas as outras de ciências humanas. Então, a ideia é que se traga conceitos. Então, por exemplo, no português vai trabalhar a acentuação. Então, as palavras proparoxítonas, vamos trazer para o exemplo semáforo, trânsito. Então, questões que incutem já nas crianças esses valores e os conceitos de educação para o trânsito. Bom, essa ideia ela está totalmente alinhada, né, com as políticas aqui do governo. Então nós temos no momento, e até um ponto muito favorável aqui na atual gestão do Denatran, é que a gente percebe esse alinhamento com o presidente da República, o ministro da Infraestrutura, o secretário nacional de Transportes Terrestres e o Denatran. Então a gente tem possibilidade de implementar essas políticas de educação para o trânsito de uma maneira mais intensa e mais abrangente no país todo. Bom, esse tema ele precisa de que sejam feitas parcerias
para a gente poder implementar. Não há como o Denatran, que tem uma estrutura física e orçamentária reduzida, limitada ante a quantidade de atribuições que tem o órgão, então precisamos nos associar a parceiros para desenvolver essas ações voltadas para a educação no trânsito. Uma delas, então, que nós recentemente firmamos foi com o MEC, o Ministério da Educação. Então, é um projeto produzido e elaborado, desenvolvido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, é um outro parceiro nesse projeto, que desenvolveu o programa Educa. A ideia é levar a educação para o trânsito de maneira transversal nas escolas do ensino fundamental. Essa é a primeira etapa. E depois, no segundo momento, a gente ampliar para o ensino médio e educação infantil. Então, já foram elaborados conteúdos programáticos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, que serão distribuídos nas escolas públicas dos municípios e as escolas públicas estaduais no Brasil inteiro, né, tratando essa questão, a temática da educação para o trânsito. Esse projeto já está avançado, a gente tem cada vez mais dado um passo à frente e a ideia é que em 2021 a gente já tenha esse material distribuído em muitas das escolas brasileiras. Outros 2 programas que o Denatran, outras 2 parcerias que o Denatran vem promovendo com relação à educação, é uma do programa Conexão DENIT, desenvolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é um órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, que também tem material, conteúdo programático voltado para a educação de trânsito, que pretende valorizar e ser ministrado nas escolas localizadas às margens das rodovias federais brasileiras. Então, é um programa que trata também na questão da educação, junto em outras disciplinas, tem um propósito de formar instrutores, capacitar pessoas a ministrar essas disciplinas. É um conteúdo também que é disponibilizado pela internet, um conteúdo digital, então uma plataforma de amplo acesso, então qualquer pessoa pode acessar, pode ler, fazer leituras e trabalhos, atividades ali presentes ali nesse conteúdo. Outro programa também similar que merece o destaque é o projeto Educar, desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, que é órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito e também tem esse mesmo objetivo, de levar a educação no ensino fundamental, junto às localidades, também às margens de rodovias, né, e levando o conhecimento de valores da educação para o trânsito, o cumprimento das regras, as crianças poderem ser uns fiscais, né, dos pais e mães e tios, aquelas pessoas, os adultos condutores habilitados, que estão sendo lá fiscalizados, né, pelas crianças, quanto ao uso do cinto de segurança, se a criança está na cadeirinha, se está respeitando as regras de trânsito, a sinalização. Então, a gente vê com excelentes olhos esses 3 projetos no âmbito do governo federal que precisam ser ampliados. E dessa forma, temos também programas e propostas de parcerias futuras com os órgãos estaduais de trânsito, né, com os DETRANS, com os órgãos rodoviários estaduais, os DERs, e também aqui nesse fórum colocamos à disposição o Denatran para firmarmos parcerias também com os órgãos municipais executivos de trânsito. Então entendemos que a capilaridade é o melhor remédio para essa questão, é a melhor maneira de levarmos esses ensinamentos, levarmos a educação para o trânsito às crianças e jovens de todo o Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, trocando ideias a respeito desse assunto. Colocamos o Denatran de portas abertas aí a sugestões, propostas relacionadas a esses temas ou qualquer outro ligado ao Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Desejo a todos, então, um bom evento e um bom dia.